Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre serviço. E por que às vezes, ou para algumas pessoas, é tão difícil servir? Às vezes a gente até quer servir, se aproximar mais de Deus, servir na igreja, uns aos outros, mas parece ter alguma coisa nos puxando. Mas, na verdade, não é o suficiente só querer. Não é o suficiente a gente só ter o desejo no nosso coração de querer servir. A gente precisa ter em mente quem Deus é. Quem Deus é para você. Às vezes a nossa mente, a nossa visão fica deturpada com a imagem de Deus para nós. Às vezes a gente pensa que Deus é um Deus que nos obriga a servir, mas isso não é verdade, né? A verdade é que Deus é nosso amigo e Ele só quer o nosso bem. Quando Ele pede pra gente servir, não é porque é uma obrigação, mas sim porque Deus é bom. E quando a gente conhece a Deus, quando a gente se aproxima, se torna íntimo de Deus, conhece realmente quem Ele é, a gente tem o prazer em servir. O prazer em servir um Deus tão bom e um Deus tão maravilhoso que Ele é. E o próprio Jesus é exemplo disso. O próprio Jesus veio para servir. E Ele é o maior exemplo de que a gente precisa mais servir do que ser servido. Mas e quando a gente fala de servir uns aos outros, de servir o nosso próximo? Lá em João 13, capítulo 13, versículo 14 e 15, Jesus fala assim: Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Essa passagem se trata de quando Jesus lavou os pés de seus discípulos, mas isso também se aplica pra gente hoje em dia. Lá naquela época ele fez aquilo porque era um costume, lá de antigamente, mas ainda se aplica pra gente. Essa passagem deixa bem clara que a gente deve servir uns aos outros. Mas Melissa, eu tô cheia de problema. Mesmo assim eu vou ter que servir o meu próximo? Eu vou ter que servir o outro? Sim. Mesmo quando a gente está com problemas, a gente tem que obedecer a Deus, a gente tem que obedecer a palavra de Deus, assim como a gente obedecia quando a gente não tinha problemas. E servir também é obedecer. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, fala que se a gente sabe o que tem que fazer, se a gente sabe que tem que ajudar alguém, que a gente tem que fazer alguma coisa, que a gente tem que fazer o bem, e a gente não faz, nós estamos cometendo pecado. E como que a gente pode servir o nosso próximo? A gente pode servir tanto em coisas pequenas, tanto em coisas grandes. Por exemplo, pegando um copo de água para uma pessoa, perguntando se ela precisa de ajuda, dando conselhos, conversando com a pessoa para ver se ela quer desabafar com você, cantando na igreja ou limpando, agora em época de pandemia, perguntando para o mais idoso se ele quer que você vá no mercado para ele, na farmácia, se ele precisa de algum favor seu. Existem inúmeras formas de servir uns aos outros. E no seu dia a dia você vai encontrar várias situações, até dentro de casa mesmo, de chances para servir o seu próximo. E você gosta mais de servir ou gosta mais de ser servido? Fica com essa pergunta aí na mente de vocês, para vocês refletirem um pouco sobre essa questão, se vocês gostam mais de ser servido ou gostam mais de servir o próximo, de servir a Deus.